A gente vive em pecado. Né? É muito complicado. É muito complicado. Eu pedia para Deus. É muito complicado você ser aceito numa igreja, né? Você sabendo que vive em pecado. Mas eu não tenho culpa. Como vocês viram, o Léo Dias chorou porque acha que é rejeitado pela igreja porque vive em pecado. Não é bem assim. Veja bem, Cristo não fala nada, rigorosamente nada, sobre homossexualidade nos evangelhos. A homossexualidade é tratada como uma abominação no livro chamado Levítico. Existe uma diferenciação entre regra moral e regra cultural. Regra cultural é circunscrita aos costumes de uma época local e determinada situação. O próprio Ratzinger disse que nem toda verdade está circunscrita ali na Bíblia, porque a voz de Deus é eivada e é colocada na voz de homens, e homens são aprisionados, às vezes, aos costumes locais e culturais de sua época. À época, a homossexualidade era vista como uma abominação, entre aspas, como um costume cultural. Nesse livro do Levítico, há costumes que são proibidos. Assim, seria a abominação comer carne de porco, não deixar a barba crescer, usar tecidos, 2 tecidos numa roupa só, e há, pasme, inclusive a regulação da escravidão. Você só podia escravizar quem não fosse do reino de Israel, do terreno de Israel, só de outros povos. Ou seja, eram costumes, à época, que não são exatamente a voz direta dele com a de Deus. Você tem que filtrar aquilo. E eu considero, sinceramente, a homossexualidade, como prática, uma regra cultural, não uma regra moral. A regra moral é uma proibição taxativa. Eu entendo o princípio da igreja, da eclésia, de homem e mulher que fazem uma só carne, cujo fruto do amor no matrimônio é a produção de um filho. Ou seja, a conjunção, a comunhão espiritual e carnal e amorosa de 2 pessoas que se amam. Mas eu queria consolar o Léo Dias, porque eu acho que realmente a homossexualidade, eu queria que vocês pensassem sobre isso. O pecado é a noção do mal que você faz ao seu semelhante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando você não ama, não faz a ação ao próximo, não faz a ação de amor ao próximo, você está se rebelando contra Deus, você está pecando contra Deus e contra o próximo. Que mal há entre 2 pessoas, de quaisquer sexo que sejam, que se desejam e alimentem esse desejo e esse amor e a ponte do desejo por amor entre si. Então eu acho que você, Léo Dias, fique em paz. Vocês querem interpretar o que vocês bem entendem do que eu digo aqui. Mas, para mim, a noção de pecado, note bem, Cristo não fala nada sobre pecado, o Levítico tem uma série de regras culturais circunscritas àquela época, que não valem mais para hoje, e, eventualmente, vocês fiquem com a reflexão que vocês quiserem. Que, para mim, pecado é o mal deliberado que você faz contra o seu semelhante e, por conseguinte, contra Deus. Essa aí é Ou seja, você está comendo o cu do seu semelhante, Adriles Jorge. É a sola picadura. É a sola picadura. Onde está na Bíblia? Ele está certo, tá certo. Jesus Cristo, ele não fala de fato, né, que não pode dar o cu, não. Ele também não fala que não pode cheirar cocaína. Ele também não fala... Não pode? Opa! Olha o Carneiro. Não tem problema, Carneiro não aceitou Jesus, ele pode. Sim. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Então, assim, mas não adianta comentar os vídeos sobre religião do Adriles, né, velho? Porque o Adriles, ele é um cara muito freestyle, né? Então ele vai falando as merdas dele, e aí para você discutir com ele, você tem que, tipo, desconstruir cada uma das merdas que ele vai falando. Só que a capacidade dele falar merda é muito maior do que a capacidade de qualquer pessoa de limpar cada uma dessas merdas, né? Num debate, o Adriles, ele recorre sempre àquela coisa que chama o arenque vermelho, né? Tipo, a falácia do arenque vermelho. O cara sai espalhando merda, sai distraindo do centro da questão, do cerne da questão, e vai simplesmente dropando merda atrás de merda, e aí você, quando vê, tipo, cadê a questão que eu tava discutindo mesmo, né? Sim. Quando você vai discutir sobre sobre igreja, né? É sempre assim, você tá, por exemplo, o cara pergunta, tem uma dúvida sobre os santos, aí o cara vai lá e esclarece essa questão dos santos e pá, tipo, aí, de repente, né, vem a Inquisição, vem as cruzadas, vem tipo, um monte de coisa, tipo, e o cara simplesmente pode falar trocentas mentiras sobre a Inquisição, sobre as cruzadas, sobre todas essas coisas, e você ir limpando cada uma dessas, você caiu no ardil do maluco, né? Então, assim, o que aqui ele fugiu do ponto principal. Esse cara, esse Léo Dias, certo? Isso é que é um conselho do Adriles. O que ele está sentindo é um movimento próximo da contrição. Ele percebe que tem algo errado na maneira com que ele está vivendo. Tá entendendo?
Ele percebe que tem algo errado, tem algo que tipo vai de encontro à finalidade dele. E mesmo se ele não quisesse dar a bunda, tem 1000 formas dele fazer a mesma merda, né? Não, claro. Né? E a igreja. O Adriles, ele tá defendendo toda a suruba aí também, né? E a igreja não rejeita ele, tá ligado? A igreja não rejeita nem o Adriles, tá entendendo? Que vive falando merda dela. No momento que ele se arrepender e quiser ir, tipo, ele vai. Pode ir, será bem recebido. E ele pode estar vivendo em pecado e continuar indo para a missa, contanto que ele não comungue, né? Essa é a parada. Se você está disposto a acreditar que aquilo que você está tomando é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, e o vinho consagrado é o sangue de Cristo, tá entendendo? Então você tem que aceitar todo o depósito da fé. Em todo o depósito da fé tá, né? A exegese daquela passagem do Evangelho de Mateus que diz que só é homem e mulher e que será só uma carne, que é o que o Adriles falou aí, já, né, reconheceu. Eu sei que tem isso aí. Ele diz, eu sei que tem isso aí, só que ele escolhe não olhar para isso aí, ele escolhe dizer um foda-se para isso aí, porque isso está na Bíblia, né, isso está no... Eu não sei por que ele se interessa em falar como se ele se considerasse um tipo de cristão, né, velho? Ele podia falar, nem aí, não tem nada a ver comigo, né? É porque, tipo, ele é de direita, né? E sendo de direita, pega mal você ser um pagão, né? Você ser um ateu e tal. As pessoas têm, como é que eu posso dizer? Tem um pouco de má vontade com isso. Por exemplo, o professor Denis Xavier, tá ligado? Ele é ateu, né? Sim, ele é ateu. Mas ele não fica dando grandes opiniões. Pelo menos, claro. Eu nunca vi. Ele não fica dando grandes opiniões sobre cristianismo, tá ligado? Sim. Ele não fica falando, inclusive ele admira Santo Tomás de Aquino e tal, tudo mais, né? Ele gosta de Aristóteles, ele gosta de filosofia, tipo, manja de filosofia e tal. E ele não fica enchendo o saco, tá entendendo? Sim. Agora, o Adriles não, ele sabe, ele também, o perfil do Adriles cresceu muito assim, né? Ele cresce muito falando, tanto fazendo aquelas lacradas à direita, né? Tipo, ele na tribuna ele é assim, né? Na Assembleia ele é assim. Então ele é um cara do corte, né? Então ele vai lá e fala, e aí vem uma galera, tipo, foi uma galera nesse post dizer, ó, irmão, tipo assim, tem toda uma Bíblia que assim não dá para tu ignorar o que isso quer dizer, né? Então assim, o Bernardo Küster falou, um monte de gente falou, tá entendendo? Porque não é a primeira vez que o Adriles fala sobre... já falou sobre aborto também, né, velho? Sim. Então, assim, se você quer entender no que mais ou menos crê o dondoquismo, a dondoca brasileira, tá ligado? Pega as opiniões do Adriles. Ele já vem com a vozinha de dondoca também, né, embaixador? Não, calma. Isso é uma provocação contra o meu... É um ad hominem. Eu gosto do Adriles, ele é um cara legal, tá ligado? Tipo, eu conheço ele pessoalmente, ele é um cara legal. Eu já tive uns arranca-rabo com ele, com esse negócio. Aí uma hora eu disse, meu irmão, sabe uma coisa? Isso aqui não vai levar a porra nenhuma, tá entendendo? Aí eu deixo ele quieto e não fico indo lá comentar nas merdas que ele fala. Mas isso aqui brigar com ele lá. Isso aqui é claramente uma merda, clickbait, né? Pra galera, tipo, ir lá e tal. Tipo, ele prova, né? Eu gosto muito é o mal deliberado que você faz a outro. Tipo, você pode fazer esse mal deliberado a você também, viu, irmão? Né? Eu gosto muito, muito do pastor Adriles. Eu acho que ele é um espírito muito evoluído. Ele é realmente um espírito evoluidíssimo. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.